Vamos lá, galera do sétimo ano, dando continuidade ao conteúdo, vamos falar agora sobre poluição do ar. Já finalizamos os 3 ciclos, que eram o ciclo do nitrogênio, do oxigênio e do carbono, tá? Com aulas explicativas. E agora nós vamos para a página 37 do livro didático de vocês, que está falando sobre a poluição do ar, ok? Então vamos lá iniciar com a leitura do conteúdo. O ar atmosférico tem suas características naturais, como a composição, a temperatura e a umidade. Elas podem sofrer alterações decorrentes tanto das atividades humanas, que são chamadas de atividades antrópicas, quanto das causadas por fatores naturais, como erupção vulcânica, queimada, em decorrências de raios ou ar seco, ventanias, tempestades e chuvas. A poluição do ar é a modificação das características da atmosfera pela presença de substâncias denominadas poluentes. Considera-se poluente qualquer substância presente na atmosfera que, pela sua quantidade, possa tornar o ar impróprio ou prejudicial à saúde, causando doenças ou alterações ambientais. Diversas substâncias podem poluir a atmosfera, como gás carbônico, metano, monóxido de carbono, compostos de enxofre e óxido de oxigênio. Tá? Esses poluentes podem ser de queimadas naturais ou pode ser de uma queimada que pode ser proveniente de uma ação do homem. Pode ser pela queima de combustíveis fósseis, como havia falado na aula anterior do ciclo do carbono, né, que é a queima dos combustíveis derivados do petróleo, que os carros realizam, que as fábricas acabam realizando também. Tá? Então vamos lá. Muita gente não se dá conta de que a cada ligação de um motor que usa gasolina ou diesel, uma grande quantidade de gases e partículas causadoras de poluição é lançada no ar. Automóveis, ônibus, caminhões, motocicletas, ou seja, as máquinas que usam combustíveis fósseis, são responsáveis por grande parte da poluição das cidades. As indústrias, a queima do lixo, as queimadas e a pecuária também liberam grande quantidade de poluentes no ar. Quem mora ou já esteve em uma grande cidade, com certeza já percebeu que, nos dias em que a poluição está mais evidente, os olhos ficam irritados e a respiração é dificultada, entre outros problemas relacionados à saúde. Pessoal, quando uma grande quantidade de poluentes é lançada na atmosfera, a temperatura aumenta e a quantidade de vapor d'água, ou seja, a umidade relativa do ar, ela fica mais baixa, então o ar ele fica realmente ruim para se respirar e realizar as trocas gasosas. Além de que essa grande quantidade já presente no ar também ajuda a irritar, né, a mucosa dos nossos olhos, deixando nossos olhos lacrimejantes, a gente fica com vontade de lagrimar o tempo todo. Então são problemas relacionados à poluição atmosférica, à poluição do ar. A poluição atmosférica pode prejudicar o ambiente natural e das cidades. Pelo fato de ser transportada pelo vento, muitas vezes os danos causados pela poluição do ar são percebidos bem longe do local onde foram lançados os poluentes. Além da saúde dos seres humanos, a poluição do ar pode prejudicar muitos outros seres vivos. Algumas espécies de animais expostas à poluição podem ter sua reprodução prejudicada e correr o risco de extinção, como alguns moluscos e peixes. As plantas também podem ter a superfície de suas folhas cobertas por fuligem e não conseguirem realizar a fotossíntese. Porém, a qualidade do ar de uma localidade não é determinada apenas pela presença de gases ou partículas poluentes, mas também por outros fatores, como a umidade do ar, temperatura e presença dos ventos. Muitas vezes, pessoal, as queimadas estão ocorrendo em locais muito distantes de onde realmente nós estamos, às vezes até em outras cidades. Porém, esses poluentes são trazidos pelos ventos, pela ação dos ventos. Então, muitas vezes, vamos supor, a queimada está ocorrendo lá em Manacapuru e a gente está sentindo os efeitos dessa queimada aqui em Manaus, porque esses poluentes são lançados na atmosfera e eles são dispersados pela ação dos ventos. E a poluição do ar ela vai afetar diversas classes de animais, de plantas e animais. Ela pode dificultar a atividade de fotossíntese das plantas, pode dificultar a reprodução e podem dificultar as atividades também de peixes, de moluscos. Então pode afetar toda uma cadeia alimentar existente em uma região. Então esse lançamento de poluentes realmente é prejudicial. Então vamos passar agora para a página 38, tá? Que já estão utilizando, né, seres vivos para ajudar no combate à poluição de determinada região, que são as abelhas. Vamos ler agora o texto das conexões. Abelhas contra a poluição. Estudo mostra que o mel produzido por esse inseto pode indicar os níveis de contaminação do ar. Você sabia que algumas espécies podem nos alertar quando algo está errado no ecossistema em que vive? É possível, por exemplo, analisar o intestino de peixes baiacus para checar se a área está poluída ou observar a presença de borboletas para saber a qualidade do ar que respiramos. Agora, uma pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto encontrou mais um bom exemplo.
O mel e o pólen estocados em ninhos de abelhas sem ferrão também podem indicar os níveis de poluição do ar. A descoberta foi feita após análise de ninhos da abelha jataí. Escolhemos a abelha jataí para o estudo, pois a espécie não tem ferrão, que facilita o nosso trabalho e costuma visitar diferentes plantas presentes na área em que vive, conta a bióloga Natália Nascimento, responsável pela pesquisa. Para realizar os testes, os cientistas colocaram os ninhos em vários lugares diferentes, próximos a uma área de mineração e uma área florestal. Ao estudar o mel e o pólen estocados nos ninhos, observamos a presença de muitos elementos químicos em concentrações altas, que podem se tornar tóxicas e prejudiciais, em amostras coletadas próximas às mineradoras, explica Natália. Esse resultado mostra que as abelhas podem ajudar a confirmar como a mineração contribui para a poluição do ar. Sinais de poluição. Mas como será que esses elementos vão parar no mel e no pólen das abelhas? Natália explica que as flores responsáveis por produzir o néctar usado para fabricar o mel e o pólen ficam expostas a partículas suspensas no ar, como metais poluentes, cobre, arsênio e chumbo. Quando as abelhas voam até as plantas para coletar pólen ou néctar, levam para a colônia esses metais pesados, diz. Analisando esses produtos que ficam bem guardados nas colmeias, podemos medir a concentração desse tipo de substância tóxica naquele ambiente. Para a bióloga, o estudo pode servir para que empresas mineradoras controlem os níveis de metais pesados que lançam no ar e para a criação de regras mais rígidas para monitorar essa poluição. Além disso, também deve ajudar a entender por que as abelhas estão desaparecendo. Há uma grande preocupação sobre a diminuição das populações de abelhas em diversas partes do planeta, pois elas são muito importantes para o meio ambiente, conta a Natália. Existe a suspeita de que uma das causas seja justamente a contaminação de suas fontes de alimento, o néctar e o pólen. Então vocês podem verificar que atividades, de mineração, atividades antrópicas, que são atividades executadas pelos seres humanos, elas podem interferir, no ciclo de vida de animais e podem, inclusive esses poluentes, eles podem entrar em contato com alguns componentes fabricados por esses animais, que no caso aqui é o pólen e o néctar, das abelhas. Vamos agora para a página 39, falar sobre doenças relacionadas ao ar. O sistema respiratório humano tem mecanismos que filtram o ar. Mesmo assim, devido à grande concentração de gases tóxicos e partículas na atmosfera, eles podem ser inalados. Isso provoca reações do organismo, causando ou agravando os casos de doenças respiratórias como asma e rinite alérgica. Além das doenças relacionadas à poluição do ar, existem aquelas causadas por micro-organismos, como vírus e bactérias, que podem ser transmitidas pelo ar. Quando espirramos, tossimos ou falamos, partículas de saliva são expelidas, e com elas há micro-organismos que podem ser levados pelo ar e respirados por outras pessoas. Isso acontece principalmente quando existem aglomerações de pessoas em lugares fechados ou pouco ventilados. Esse assunto eu não preciso nem comentar, pessoal, que é por conta de um vírus, que está sendo, transmitido através do ar, que nós estamos nessa situação de quarentena, que é o Covid-19, ou seja, o coronavírus. Lugares úmidos e frios favorecem a multiplicação dos micro-organismos, por isso mantém os ambientes ventilados e iluminados com luz solar sempre que possível. São exemplos de doenças causadas por micro-organismos transmitidas pelo ar: tuberculose, meningite, gripe, pneumonia, difteria, coqueluche, sarampo e cachumba. Alguns cuidados básicos são importantes para evitar doenças transmitidas pelo ar, tais como não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação, evitar aglomerações, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos e toalhas com outras pessoas, ao tossir ou espirrar, proteger a boca ou o nariz com lenços descartáveis, manter a vacina em dia, que são coisas que a gente faz diariamente, só que agora nós estamos fazendo com mais frequência, com mais força, toda a sociedade, inclusive aqui a gente já pode também incluir o uso do álcool em gel, que é uma substância que nós estamos utilizando na luta contra o coronavírus. Tabagismo, um problema ambiental. Página 40. A fumaça que sai do cigarro com inúmeras toxinas e partículas vai diretamente para o interior dos pulmões. O resultado disso é que essas substâncias são levadas pela corrente sanguínea para todo o organismo. Isso acontece também com o chamado fumante passivo, que é a pessoa que não fuma, mas fica exposta à fumaça ambiental do cigarro, ou seja, não fuma, mas convive com o fumante. O tabaco presente nos cigarros causa dependência, além de diminuir as defesas do organismo, fazendo com que o fumante fique mais vulnerável a adquirir doenças respiratórias. Algumas doenças do pulmão, do coração, do útero e do cérebro estão associadas ao consumo de cigarro. Tudo isso porque na composição do cigarro há muitas substâncias, além da nicotina, como alcatrão e resíduos de agrotóxicos utilizados nas plantações de fumo. Atualmente no Brasil, há políticas públicas para inibir e desestimular o vício do tabagismo. Elas incluem a implantação de leis antifumo,
aumento de impostos sobre cigarros, proibição da publicidade de meios de comunicação e imagens fortes de doenças que podem acometer os fumantes, publicada nas embalagens de cigarros. Estudos indicam que essa campanha tem surtido efeito no Brasil, onde houve uma redução no número de fumantes. Mesmo assim, nós ainda temos muitos fumantes, tá, aqui no nosso país, né? Mesmo com todas as campanhas que são feitas, com todos os problemas que o cigarro pode acarretar, como câncer de pulmão, né, como outras doenças relacionadas ao seu uso, ainda existem muitos fumantes na nossa região. Pessoal, então aqui a gente está finalizando o conteúdo de doenças causadas pelo ar, tá? Então já vai ficar para vocês, né, as atividades do livro didático. Nós vamos ter a página 40 e 41, tá? E do caderno de atividades nós vamos ter as páginas 22, 23 e 24, ok? 40 e 41 do livro didático, 22, 23 e 24 do caderno de atividades. Qualquer dúvida vocês podem postar, né, nos comentários, né? E tenham todos, né, uma ótima continuação dos conteúdos. Até mais!